Estamos de volta com o programa Alma Querida. Doutor Adão, o senhor gostaria de concluir o último e-mail, o primeiro e-mail? Quero falar para essa alma querida masculina que é impossível a gente deixar de existir. Eu queria só dizer uma coisa para você, para encerrar. Certo. Que você se lembre do prólogo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo. Exato. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Imagine que isso está sendo dito a você, meu querido. Tudo que foi feito, por ele foi feito. Nada do que se fez sem ele foi feito. Então, tudo no seu mundo foi você que fez. Nada se fez sem você. Sim. O Verbo era a luz da vida. Então, veja só. Você é luz no pó. O pó é a sua personalidade. A individualidade é luz. O Verbo era a luz. E a luz era a vida. Tá? Agora, veja só. O Verbo se fez luz. E a luz se fez carne para habitar entre nós. Então, você, na personalidade, você que está falando tudo isso aí, é luz que veio habitar entre nós. Compreende? Agora tem uma coisa importante. Aqueles que aceitam a luz, está escrito lá, se tornam filhos de Deus, porque a luz vem ao mundo para aqueles que são seus, mas os seus não a aceitam. E as trevas abominam a luz, porque a luz mostra as más obras das trevas. Mas aqueles que aceitam a luz, diz lá, se tornam filhos de Deus. Não pela vontade do mundo, não pela vontade da carne, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Então você quer ser filho de Deus e não filho do nada? Aceite a luz que está na sua vida e aceite que você é luz. Muito bem, doutor, muito bem. Doutor Adão, nós vamos para o nosso segundo e-mail de uma alma querida feminina. Sim. Esse e-mail é extenso, mas é extremamente interessante e o senhor vai com certeza atender a muitas outras almas que terão as mesmas dúvidas. O tema é conhecimento da vida passada e ansiedade pelo futuro. Olá, tenho 32 anos e estou com meu marido desde os 16 anos. E desde então, não desgrudamos mais. Em 2004, ele me falou que não poderia ter filhos. Foi um choque. Sempre pensei em ser mãe. Queria sentir tudo da gravidez, inclusive as dores. Investigamos mais e depois de um tempo, um especialista de minha cidade tirou todas as nossas esperanças e disse que só poderíamos ter filhos com espermatozoides de doador. Não quisemos, saímos arrasados. Todos os meses era uma tortura. Achava que estava grávida e a realidade sempre chegava. No ano passado, me cansei da resposta e procurei muito algo sobre o problema dele. E depois de muita procura, achei um site de um especialista em Campinas. Marquei consulta e na avaliação dos mesmos exames, o médico disse que seria simples se o quadro continuasse o mesmo. Depois de tudo, conseguimos muitos espermatozoides e eu produzi muitos óvulos. Achei que não teríamos mais problemas. Sentia que estava grávida e eram gêmeos. Porém, quando pensava no menino, sempre achava nome. E a menina sempre era deixada de lado em minha mente. Quando o embrião descolou, senti muito. Queria muito estar grávida. Fui em um centro de apometria, pois sentia que, de alguma forma, teria expulsado aquele bebê de meu ventre. Achava que, em outra vida, ela poderia ter feito algo muito ruim para mim. Não tenho ciúmes do meu marido, mas aquele bebê fazia eu sentir medo de perdê-lo. Na conversa com a médium, a resposta estava em minha mente, mas não da forma que gostaria. Eu, meu marido e ela teríamos vivido um triângulo amoroso e eu a teria matado. Pensei, como? Eu sou vegetariana? Não mataria ninguém? Dá licença, não mataria hoje, Vegetariana. né? Não mataria hoje. Agora veja, antes de continuar, Claro. vou só adiantar algumas coisas, como eu brinco sempre dizendo. Né? As filhas são as quenguinhas do passado do papai, e os filhos são os quenguinhos do passado da mamãe. E o Freud e o Jung não sabiam disso, né? Eles não eram reencarnacionistas. O mais interessante, só por curiosidade, porque a Dora também é psicanalista, né? Só por curiosidade, os psicanalistas dos primeiros tempos, todos eles trabalhavam com hipnose também. Sim. E na hipnose eles faziam
na busca das raízes, dos conflitos, regressões até a vida intrauterina, né? Até o nascimento, até a infância e tal. Acontece que muitos deles acabavam se deparando com uma regressão que ia mais longe. Os pacientes não paravam aí, iam para vidas passadas. O Ernest Jones, que é o biógrafo do Freud, chegou para o Freud um dia e disse: ô Sigismundo, estão aí falando em vidas passadas, tem muita gente encontrando isso, então existe reencarnação. Jones, não fala nisso. Não fala isso. Se nós entrarmos nesta, não vai haver psicanálise. Exato. Mas se houver, na próxima eu quero estar trabalhando nisso. Já então, deve estar trabalhando, né, doutor? Eu brinco assim, dizendo, quem é que pode garantir que o Freud não encarnou em algum médium por aí, né? Exatamente. E que não está trabalhando já essas coisas. Com certeza. Então, sempre acontece isto. É vida passada que vem agora. E nós estamos sempre nos defrontando com o nosso passado. Exato. Essa irmã desse meio é interessante, né? Ela queria tanto ser mãe. Na hora que se apresentou, ela não queria. Ficou bem claro, porque se ela trabalha, você sabe que nós trabalhamos com terapia de vivências passadas, né? Sim. Por que a gente fala vivência? Só para esclarecer para os nossos ouvintes. Claro. Terapia de vivências passadas, não de vidas passadas. Ninguém recorda a vida inteira. A gente tem uma recordação de alguma vivência que está trazendo um conflito de agora. É vivência, e não de vida. Ninguém recorda a vida inteira do passado. Vivências passadas. Então, o que acontece com ela? Ela queria tanto ser mãe, e de repente ela se vê na condição de ser mãe, e aí ela vem até a culpa. Essa culpa que ela está sentindo, achando fui eu que a expulsei, porque teria acontecido isso, que foi, ela ficou sabendo depois, né, que teríamos sido inimigas do passado. Então, aí vai mais longe, minha querida, e pergunta, será que foi isso que me fez como que ficar infértil? Está entendendo? E não engravidar com facilidade? Tive que lutar. Aí o que aconteceu? Ela começou, é sempre assim, a lei de causa e efeito. Mercê do que tinha feito no passado, ela veio estéril nesta encarnação. Exato. Não Os podia, dois, né, pelo jeito? Os dois. Não podiam conceber. Para quê? Para redirecionar a mente. E o social cobra de cada um de nós uma atitude mental. E essa atitude mental, ela faz transformações. Então é assim, mas não tanto hoje, né? Mas no nosso tempo, no meu, no seu. Nossa, você já tem tantos anos e ainda não está namorando? Nossa, você está namorando há tanto tempo e ainda não ficou noivo? Nossa, você está há tanto tempo noivo e ainda não casou? Está casado há tanto tempo e ainda não tem filhos? Exato. Então, nós temos que dar uma resposta ao social, senão você se sente diferente e rejeitado. E é você que começa a se rejeitar. O mundo nem está aí para você. A vida é de cada um, mas a gente começa a se rejeitar. Então, o que acontece? Ela se rejeitava. E aí começa a fazer o quê? Um outro pensamento. E pela lei de atração, ela vai atrair uma outra condição. Aí ela vai atrair de volta a fertilidade. Ela atraiu, ficou grávida. Mas aí manifestou-se o negócio. Eu quero ser diferente. Eu não quero fazer o que Deus quer. Quero fazer o que eu quero. O que eu quero. Essa não. Esse espírito comigo não. Essa menina não. Essa menina não. Então a menina sai. E depois vem a resposta, né, que eles teriam tido um caso no passado. É pela apometria, né? Pela apometria. Ela teria matado a menina, né, a mulher do passado, né? Então, veja só, é como se tivesse matado outra vez nesta encarnação. Exatamente. É como se tivesse matado outra vez, e com a mente. Só que agora é uma coisa diferente. No passado pode ser que ela tenha feito isso e diz, até que enfim, agora tirei essa desgraçada do meu caminho. Mas nessa ela tem culpa. E aí ela começa a se transformar. E começa a fazer uma vibração diferente para aquele espírito que era inimigo. Eu sempre digo, sempre que você joga alguém fora, ele cai no útero. Isso é muito interessante. Mas acontece que eu sou macho, como é que vai cair no útero? Você é macho nessa encarnação, você vai ver na próxima. Você vai ver. Né? E se não cair no útero, vai cair no seu colo, do mesmo jeito. Você vai arrumar uma mulher que vai trazer útero e vai vir para você. Então, a gente não pode jogar ninguém fora. Ninguém. Porque aí você está infringindo o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Tá? Não fazer o outro que você não quer que faça a você. O que você quer que faça a você, você faça ao outro. Compreende? Então, nós não podemos jogar ninguém fora. Quando joga, acontece isso que aconteceu com ela. Então você vem, cria uma condição e traz aquele desejo imenso. E ele é frustrado. Exatamente.
E exatamente para você mudar a atitude mental. Então você começa a desejar. E começa a dar... Qual é a vontade, Senhor? O que você quer que eu faça? Eu quero que você use o seu corpo para me servir. Tá? E não para se servir. Mas nós ainda ficamos com aquela fantasia. Eu quero que o mundo sirva às minhas necessidades. Ela continua. Apesar de ter uma agressividade muito maior do que gostaria de ter. A médium disse que, como sou muito forte e ela muito frágil, ela seria a menina, né? Ela teria fugido e ido embora, mas que a ajuda já teria vindo a nós e que ela teria sido resgatada. Bem, veja só, aquela vítima do passado, e que também era autora de alguma coisa, acaba se aproximando. Aí vem o sentimento das duas. Sim. Tá? Eu quero afastar esta, não, eu tenho medo de que ela me mate outra vez. E acabou ela mesmo se afastando, né? O bebê, se afastando. Então é como se ela se vitimasse a si mesma. Mas sai com o pensamento diferente. Por que eu fiz no passado para ela que agora eu tenho que ter medo? Aí ela foi assistida. Exatamente. Porque começa a ter humildade, entendeu? E foi interessante que o senhor está indo no caminho quase que como se tivesse conhecido o e-mail. O senhor não conhecia o e-mail, hein? Está respondendo e parece que impressionante. Ela continua. Foi bom saber de tudo, pois achava que era a vítima. Tá vendo? Uhum. E mais uma vez aprendi que não há vítimas. Não há vítimas. Não há vítimas. Não há vítimas. Na segunda tentativa, novamente a tristeza. Não queria mais fazer. Fui em um médium que me disse que teria uma filha linda e que ela teria ido embora, pois meu ventre estaria frio, que não teria sangue. Disse para eu parar de pensar e que tomasse chá, que tudo estaria sendo feito pela espiritualidade. Fiz uma nova avaliação do meu caso e descobri que tenho trombofilia, mutação genética que faz com que eu coagule o sangue nas arteriolas, ou seja, realmente estava frio. E também não reconheço o embrião como parte de mim. Eu o expulso, como se fosse uma doença, um vírus. É tão interessante isso, né? Uhum. Que, veja só, eu expulso como se fosse uma doença. É terrível, porque é característica do feminino produzir o óvulo. E veja você, meu querido ouvinte, meu querido telespectador, uma mulher, a cada vez, a cada ciclo, ela produz um óvulo, ou 2 ou 3, a gente vê quíntuplos, mas às vezes é um óvulo, o certo é um óvulo. O homem, em cada ejaculação, produz milhões de espermatozoides, dos quais só um é que vai fecundar o óvulo. Então há um livro, inclusive, de um autor que diz assim, você é um campeão, seja homem, seja mulher, porque você já venceu uma corrida. Só que ele está pondo essa pessoa como se ela fosse o espermatozoide, não o óvulo. Né? Eu digo assim, olha, esse espermatozoide que vence a corrida é porque tem jockey. E o jockey é o espírito. Não sempre. É porque tem jockey, então ele vence, os outros não tem jockey. O jockey é o espírito, que você está ali empurrando, você quer aquele. Mas por que eu quero aquele? Porque aquele tem o cromossoma tal, com o alelo tal de que você precisa, que vai te dar doença tal, ou que vai te dar característica tal. Você precisa, então você faz isso. Tá? E agora está perguntando, mas os casais não estão sozinhos na hora? Não, não estão. Nunca estão. Nunca estão. Tá? Então, veja, e a mulher, ela tem um poder extraordinário. O homem precisa de milhões de espermatozoides para uma fecundação. A mulher basta um óvulo. Exatamente. Agora, esse óvulo traz a vida. E depois que ele é fecundado, ele faz um processo que chama de nidação. Ele anda e passa pelas trompas e vai se aninhar no útero. Chama nidação. Nidação quer dizer aninhamento. Né? É como se fosse um ninho. E o útero, cada ciclo menstrual da mulher, o útero tem lá um monte de filamentos que são vasos sanguíneos, que estão como que assim. Quando ela está no período fértil, esses vasos sanguíneos ficam como que assim, tá? Todos cheios de sangue, que é para receber o óvulo fecundado. E quando o óvulo vai, se aninha ali,
aquele sangue envolve e é isso que vai alimentar o bebê no começo. Compreende? Então, de repente, o organismo fica esperando e não vem o óvulo. Aí, todo aquele, uma espécie de capinzinho cheio de sangue, assim arrefece, dilui, é onde vem o ciclo menstrual. É por isso que a gente diz, né, as mulheres acham interessante quando eu falo assim que uma mulher menstruada é um corpo chorando. Um corpo chorando porque não cumpriu a sua função, que era de aninhar um óvulo e dar uma vida. Aí o que acontece? Todo este processo, o que ela fez? Ela diz, é como se eu tivesse expulsado, tá? Então veja o que você estava fazendo com o seu corpo e o que você faz com o seu corpo vai refletir na sua mente. Continua agora. Ela diz, hoje consigo pensar na menina como minha filha. Na menina que ela refutava, consegue pensar como minha filha. No início, eu não conseguia, em meus pensamentos, colocá-la do lado do meu marido. Agora, sei que posso amá-la. Que bonito, né? Sim. Sei que a amo e não tenho mais medo de amá-la. Quero muito estar com meus filhos, mas tenho que aprender muito para poder estar com eles. Olha que interessante, Bonito, né? Eu hein? tenho que aprender para poder estar com eles. Bacana, né? Sim. Muito bacana. Ela terminou? Já aprendi muito. Tenho muito medo de ainda ter de aprender mais. E não dá certo. Olha, não tenha medo não, que vai ter que aprender muito ainda. Claro. Vai ter que aprender mais e mais e mais. E não dá certo mais uma vez. Sei que para sermos merecedores desses filhos, estamos na fila de adoção de uma menina e quero muito ser mãe, na forma que for. Sei que serei, mas minha ansiedade estraga tudo. O que faço com minha ansiedade? Sei que não posso ter tudo o que quero na hora que quero. Isso já é um avanço, mas ainda não sinto isso. O que acontece conosco? Muito obrigada. Questão da ansiedade, doutor, né? Olha, o que você faz com a ansiedade? Jesus diz assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a primeira coisa que você tem que fazer é se perdoar. Se perdoar. Compreende? Como é que você se perdoa? Eu sempre digo, né? Como é que o senhor está falando que você se perdoar se ninguém pode, se o senhor diz que ninguém se perdoa? Não pode mesmo. Não existe auto-perdão. Quando você se perdoar, é você ficar humilde e falar, Senhor, me perdoa. Eu sei que você me ama. Você me aceita, então também me aceito assim. Você se perdoar é você saber. Veja só, você pode falar assim, se eu não tivesse feito o que fiz. Se você não tivesse feito o que você fez, você não teria aprendido. Claro. É por isso que o Paulo diz, tudo concorre para o bem. Tá? Você aprendeu e agora você é diferente. Tanto é que você agora já sabe, eu posso amar como minha filha. Tá? Mais do que filha, você tem que aprender a amar todo mundo como irmão. E para nós aprendermos a nos amar como irmãos, eu e você somos um, eu e você somos um, compreende? Nós temos que nos amar como marido, como mulher, como amigo, como diretor de trabalho, como chefe, como vizinhos. Meu Deus do céu, temos de nos amar de todas as formas para aprendermos a nos amar como irmãos. Ela não tem que ter medo de errar, né, doutor? Não tem que ter. Ora, o que você tem que ter medo é de persistir no erro. Você assim, meu Deus, o que você quer me ensinar com isso? O que você quer que eu faça? E quando fizer isto, então você ficar aberta à resposta. Mas antes você fala como o filho pródigo, que estava voltando para casa. E se eu voltar para casa, tá? Pai, pequei contra... E olha só, ele se ajoelha aos pés do pai. É humildade. Pequei contra os céus e contra ti. Aceita-me de volta, por misericórdia, na tua casa, como o mais humilde dos teus servidores. Sim. Não vai mais viver para você, mas para Deus. Tá? Me aceita como o mais humilde dos teus servidores. Aí o pai faz o quê? Levanta o filho, quem se fizer humilde será exaltado. Põe um manto sobre ele e põe um anel no dedo. Tá? Símbolo de aliança. Compreende? E faz entrar na casa. Minha querida, volte para a casa do pai. Sim. Com todos esses sentimentos que você tem, que são novos, que com certeza você vai ser abençoada com essa maternidade. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Doutor, nós vamos nos despedir dessas nossas lindas almas queridas? Que Deus abençoe a todos, paz e luz nos seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Alma Querida. Nós agradecemos o carinho da sua companhia e até o próximo encontro, se Deus quiser.